O presidente norte-americano Donald Trump, ele faria um pronunciamento, estava previsto para começar agora há pouco. Eu não sei se o presidente já começou a falar. O Henrique do Vale vai trazer as informações para a gente. Muito boa tarde, Henrique. Muito boa tarde, Marcão, Zezé. Grande prazer estar com vocês todos nessa quarta-feira, dia 8 de janeiro. Inclusive agora o presidente Donald Trump na Casa Branca, dando um parecer realmente do que aconteceu e quais serão as suas medidas daqui para frente. Ele começou, inclusive, dizendo que os Estados Unidos não vai permitir nunca que o governo do Irã atue com armas nucleares. Inclusive, disse que na semana passada enfatizou a necessidade de eliminar o que ele chamou de terrorista, o general Qassem Soleimani, responsável pela morte de diversos americanos, de promover o terrorista, de treinar a Hezbollah, inclusive trazendo munições, equipamentos e tudo mais. Por enquanto, ele continua falando na televisão ao vivo aqui nos Estados Unidos, acompanhando, mas o fato é o seguinte, que existe uma tensão muito grande nesse momento agora, com que, no caso, ele vai determinar que os Estados Unidos façam. A princípio, os analistas aqui, que a gente tem observado durante praticamente todo o dia, disse que Donald Trump, a melhor opção para ele é justamente, vamos dizer, tirar o pé do acelerador e sentar à mesa novamente para um acordo, justamente porque outros líderes mundiais não querem que essa escala de guerra aumente. Existe uma tensão muito grande já nessa região, lembrando inclusive que as milícias que foram treinadas pelo governo do Irã estão prontas para agir. Israel, por exemplo, já está em estado de alerta, simplesmente porque Hezbollah já anunciou que poderia atacar Israel caso os Estados Unidos resolva fazer o que o Donald Trump havia prometido alguns dias atrás, através das suas mensagens no Twitter, dizendo que se caso Irã atacasse as bases americanas, a resposta seria imediata com uma magnitude ainda muito maior. Então, agora resta saber que nessa hora que ele está falando nesse momento, ele realmente pense bem. Antes dele entrar no ar, eu estava acompanhando, inclusive, várias networks aqui nos Estados Unidos, e ele teve uma conversa com alguns senadores, e a última conversa que ele teve foi justamente de que o presidente Trump estava consciente da necessidade de haver uma conversa. Foi analisado também a possibilidade de uma medida mais drástica, o que iria, no caso, influenciar nesse ano, que é um ano de eleição. Ele está concorrendo à reeleição aqui. E o que isso, qual seria a consequência dessa medida drástica, no caso, de levar os Estados Unidos a mais uma guerra, lembrando, inclusive, que os Estados Unidos continuam presentes no Iraque nesses últimos 17 anos, e a promessa que o presidente Donald Trump fez às pessoas que o elegeram era justamente o seu objetivo de retirar essas tropas dessa região. E, no caso, se ele acabarem entrando nesse novo confronto com o Irã, essa promessa realmente não vai acontecer. Então, basicamente, nós estamos acompanhando agora a conversa, o anúncio do presidente Trump ao vivo, direto de Washington, e basicamente é isso que o povo americano espera, que ele tome essa decisão hoje, para que a gente não tenha essas consequências do que todo mundo está esperando que venha a acontecer. Com relação a ataques aqui nos Estados Unidos, é muito improvável que isso aconteça. Os ataques, se acontecerem, no caso, seria por parte do Irã, seriam em alguns países da Europa, porque seria uma forma mais tranquila, mais fácil de se chegar. Aqui nos Estados Unidos, a principal ameaça seria de cyber attacks, no qual poderia entrar via network em vários bancos e hotéis e tudo mais. Marcão? O Henrique, eu peço licença para você, porque a gente vai agora pegar carona com o Band News TV, porque nós temos a transmissão ao vivo do pronunciamento do presidente norte-americano Donald Trump. Vamos acompanhar, então, o que ele diz neste momento. Líderes do Irã, nós queremos que vocês tenham um futuro. Um futuro, ele se refere, na verdade, aos iranianos, que ele quer que os iranianos tenham um futuro brilhante. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar no processo de paz. Gostaria de agradecer vocês
E muito obrigada à América. Bem, esse foi o pronunciamento do presidente... Esse foi, então, o pronunciamento do presidente norte-americano Donald Trump. E é isso, mas nós não conseguimos ver assim se ele baixou o tom, se ele não baixou o tom. Você conseguiu ver aí, Henrique? Eu tive a condição de acompanhar um pouquinho por aqui. O tom realmente foi mais ameno, vamos dizer assim. Então, eu acredito que após essa conversa que ele teve com o povo americano, é muito provável que, com certeza, ele consiga sentar à mesa para discutir essa questão. O mais importante é que, aparentemente, não vai haver nenhuma retaliação dos americanos com relação ao Irã agora. Então, basicamente, a gente vai poder acompanhar nesses próximos minutos e tal, qual que será realmente a análise feita pelos âncoras americanos, assim como os principais elementos da equipe militar dele, de conselho, para decidir exatamente qual que será o próximo passo nessa guerra, né, nesse confronto com o Irã. Ô Henrique, eu tenho aqui já um breve resumo do que o presidente Donald Trump falou nesse pronunciamento. Foi um pronunciamento bem breve, na verdade. Ele falou que não teve grandes prejuízos, né? Os prejuízos após os ataques do Irã nas bases americanas no Iraque foram mínimas, segundo o presidente dos Estados Unidos. Ele falou que nenhuma vida americana ou iraquiana foi perdida. Ele também afirmou, ele defendeu a morte do Soleimani. Ele falou que o Soleimani foi responsável por muitas mortes e atrocidades e afirmou que o general planejava novos ataques, mas foi contido e que deveria ter sido executado há muito tempo. O presidente também acabou pedindo que a OTAN se envolva mais no Oriente Médio e o Trump disse também que o Irã parece estar recuando. Esses foram os principais pontos desse pronunciamento do presidente norte-americano Donald Trump. Enfim, né, Zezé? Mais ou menos o que eu imaginava quando eu falei no começo. Não tiveram casualties, né, mortes de americanos, então ele ia minimizar isso daí como tendo sido já uma coisa esperada e que não seria uma atitude do Irã que merecesse a carga toda dos Estados Unidos em cima. Mas, por exemplo, eu fico imaginando, se o Irã apronta ou via a Guarda Nacional, ou Hezbollah, ou qualquer milícia que o Irã treinou para praticar terrorismo na Europa e Oriente Médio. Se vai lá e explode uma embaixada americana mesmo assim, não é um ataque, explode, mete uma bomba, aí eu acho que é uma coisa que ele revida. É essa a sensação que eu tenho, Henrique. Outra coisa, Zezé, é o seguinte, que as informações que nós recebemos hoje do Pentágono é que os mísseis balísticos usados pelo Irã possuem uma tecnologia extremamente avançada. E serviu como praticamente um aviso para os americanos, porque, na verdade, os mísseis caíram em locais, na base americana, mas locais longe da onde estavam os soldados. Logicamente, o governo do Iraque acabou comunicando aos Estados Unidos do lançamento desses mísseis. E também o Pentágono hoje acabou declarando que os satélites americanos conseguiram detectar o lançamento desses mísseis e puderam calcular exatamente onde eles estavam sendo enviados, dando tempo suficiente para avisar os soldados americanos e, além dos soldados americanos, os soldados internacionais que também estão presentes nessas duas bases no Iraque, exatamente o ponto onde esses mísseis estariam caindo. Então, é muito importante lembrar que isso foi uma mensagem dada pelo governo iraniano para que, na verdade, eles não desconfiassem da tecnologia que eles possuem hoje. Então, foi uma espécie de wake-up call para os Estados Unidos lembrarem que eles têm condições de brigar de igual para igual. Então, de igual para igual não, porque o poderio norte-americano é infinitamente maior do que o do Irã, né, Henrique? Não, dúvida, em termos de volume, quer dizer, quantos mísseis desse o Irã tem? Né? Então, o Irã... existe uma coisa que eu acho que torna a situação mais segura. Ó a loucura, mas eu acho que torna. É o poderio norte-americano ser tão superior em relação ao do Irã.
Isso daí faz com que o Irã pense 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Se a gente tem uma situação, por exemplo, de guerra ali, Paquistão e Índia, onde os dois são têm mais ou menos o mesmo poder de fogo, aí é uma coisa que a violência, o sangue escorre. Agora, em relação a Estados Unidos, com qualquer outra nação, a não ser que a gente esteja falando aí de Rússia, China, né? Mas é um negócio que, mesmo se odiando, você tem que pensar muitas vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Exatamente. O Henrique, o que resta agora é a gente aguardar o que vai ser decidido nessas próximas horas. E eu, pessoalmente, espero que a gente consiga chegar em um acordo, né? Porque a sensação que a gente tem tido nesses últimos dias é de muita expectativa, muita tensão aqui pelo povo americano. Como eu havia falado anteriormente, mesmo embora as chances de qualquer ataque aqui em Nova York seja pequena, mas a gente acaba vendo, né, a presença de soldados armados, a polícia reforçada e aquele temor que fica constante, né? A conversa que a gente tem tido hoje com as pessoas nas ruas e tal, é justamente essa. E a gente não quer que esse tipo de sentimento continue andando, né, por mais dias, mais semanas e tudo mais. Ô Henrique, você estava aí quando teve o atentado de 11 de setembro? Não, nessa época eu morava no Brasil ainda, mas meu irmão morava por aqui e eu lembro na época que eu fiz a cobertura do evento, era um sentimento assim de a gente não ter chão aqui, né? E por causa disso, né, os americanos já passaram por uma fase extremamente difícil na época. E por causa disso, nós entramos com a guerra no Iraque e, como eu disse, 17 anos as tropas americanas continuam presentes no Afeganistão, no Iraque, e não acaba. Então, devido ao que aconteceu no atentado terrorista do 11 de setembro, os americanos não querem que isso se repita novamente. Então, é uma necessidade até do presidente Donald Trump pensar nisso e deixar o seu ego de lado e tratar e agir realmente como presidente, porque, na verdade, a gente observa, às vezes, o temperamento dele, as atitudes que ele toma, as mensagens que ele manda através do seu Twitter, que não é de uma postura de um presidente, mas hoje, na verdade, ele se mostrou que ele precisa passar desse aspecto, né, e mostrar ao povo americano que pode confiar nele, que pode contar com ele como sendo um presidente de verdade e colocando o país em primeira instância, né, ao invés de procurar defender o seu próprio ego. Okay. O Henrique, além, né, desse medo da população norte-americana de um ataque oficial, né, do governo do Irã mesmo nos Estados Unidos, eu acho que também agora, né, nos próximos meses, até nos próximos anos, esse medo em relação ao sentimento anti-americano, principalmente no Oriente Médio, deve aumentar também aí nos Estados Unidos, né? As pessoas devem ter medo porque esse sentimento anti-americano acaba também gerando em terrorismo e é isso que acaba ficando um ciclo vicioso, né? Porque você vê, faz um ataque, aí aumenta o número, né? O engajamento dos terroristas e aí você faz outro ataque, aumenta mais e vai para onde isso, né? Em algum momento esse ciclo vai ter que ser parado. Exatamente, mas isso depende muito, Marcão, com relação a qual presidente está em poder. Quando o presidente Bush era presidente, existia esse sentimento, principalmente nos países da região, por causa do ataque no Iraque, enfim. Quando o presidente Obama assumiu o poder nesses 8 anos, essa história, esse ódio do americano diminuiu tremendamente. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar alguns países na região, na época, e o americano era mais bem visto, vamos dizer assim. Tanto é que uma reportagem feita pela CNN acabou até entrevistando uma pessoa do Irã, e a pessoa disse o seguinte, que os iranianos não odeiam os americanos. Eles odeiam o presidente Donald Trump por essa arrogância dele. Então, a figura do presidente tem muito a ver de como que o país é visto. Então, o presidente Trump tomando esse tipo de atitude hoje faz com que as pessoas tenham, na minha opinião, um respeito maior por ele
de poder sentar agora e falar assim, bom, vamos conversar, vamos acertar isso, vamos ver como que a gente pode fazer com que vocês do Irã consigam se desenvolver, vamos estudar a questão de como serão feitas as sanções econômicas, como que será feito esse acordo, que no caso os Estados Unidos resolveu sair, o acordo nuclear, e inclusive o Irã acabou anunciando que, de qualquer forma, vai começar a enriquecer o urânio de forma absurda. Até então, eles estavam se resguardando por causa do acordo. Então, tudo isso voltará a ser discutido novamente na mesa de discussão, e é justamente isso que a gente espera aqui nos Estados Unidos. Ô, Henrique, mas embora, né, os árabes, aí, o pessoal muçulmano... elogie o Obama, o povo americano que não elogia, né? Tanto que elegeu Donald Trump para ser o presidente. Então, é uma linha fina que o Trump tem que andar, porque o comportamento do Obama, até certo ponto, submisso, é uma coisa que o norte-americano não gostou. Exatamente. Nem lá, nem cá. O que a gente vê hoje é que o presidente Donald Trump é um nacionalista. Ele procura defender os interesses dos Estados Unidos de forma absurda. Mas a forma com que ele faz é que causa esse desconforto entre líderes mundiais, entre metade da população americana. Lembrando-se, inclusive, que quando ele venceu as eleições de 2016, mas ele não obteve o maior número de votos pessoais, ele venceu no eleitorado. Sim. Então, assim, hoje o país se encontra extremamente dividido. É impressionante isso por aqui. E, como eu digo, né, a economia americana continua forte, o desemprego baixo, e a chance do presidente Donald Trump se reeleger é muito grande. O processo de impeachment, inclusive, a gente está observando para ver quando que o impeachment será votado no Senado. Os republicanos têm a maioria no Senado, então é muito improvável que o presidente Trump deixe o cargo. E assim que ele passar por esse processo do impeachment, eu acredito que, inclusive, o Partido Democrata estará enfraquecido pelo fato do presidente Trump passar nesse próximo aspecto, né, no impeachment, que realmente não vai acontecer no Senado, e vai entrar com força total para as eleições de 2020. Então, esse é o cenário que a gente está observando agora, inclusive a gente observando aqui a questão econômica, não vai haver nenhum tipo de recessão para 2020. Segundo o Bloomberg Network, diz que esse ano vai ser um ano estável, que não vai haver nenhum tipo de recessão por causa que é um ano onde nós teríamos as eleições, mas é esse cenário que a gente está vivendo hoje em dia, né? E para manter esse tipo de cenário, o Trump sabe disso. Se ele entrar numa guerra agora, vai complicar a vida eleitoral dele. E ele não quer isso. Ele quer retirar essas tropas da região. É uma promessa que ele fez para as pessoas que votaram nele nesse ano, e ele vai procurar cumprir com isso.